My News especial de fim de ano, estamos aqui tendo um programa muito especial e eu já vou começar com uma pergunta. Aonde você estava no dia 13 de novembro de 2024? Pois é, tem algumas datas que marcam tanto a gente que a gente lembra, não é? O caso, por exemplo, do 11 de setembro, né? Eu estava em tal lugar, fazia isso. Infelizmente, esse 13 de novembro ficou marcado aí pelo atentado ao Supremo Tribunal Federal, que é o Tio França, né? Assim ele era conhecido. Uma história que ainda precisa ser melhor contada, a mulher dele depois morreu também, etc. E nós vamos ter aqui pessoas que passaram de perto a cobertura dessa história e tem muito para nos contar. Mas antes de eu apresentar a nossa bancada, eu quero pedir para você deixar o like. O like é praticamente a forma de você confirmar que esteve aqui assistindo esse ótimo papo e tem o poder mesmo nas suas mãos de fazer com que o conteúdo do My News chegue sempre a mais pessoas. Então deixa o like, essa setinha torta aí ao compartilhar. Você também pode compartilhar o conteúdo do My News para que a gente sempre chegue a mais e mais pessoas. Essa gravação especial é aqui dos estúdios da Reag Investimentos no Mané Garrincha, em Brasília. Então César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Vamos apresentar então a nossa bancada. Não tem nem roupa para essa gravação, porque está muito especial. Vou começar pela Thaís Oliveira. Para com isso. É verdade, só verdades tem aqui, Thaís. Muito obrigado mesmo. Thaís Obrigada Oliveira, a vocês que é pelo repórter convite da Folha de São Paulo. E uma Folha de São Paulo, temos duas Folhas de São Paulo, que é justamente a Gabriela Biló, que é fotojornalista da Folha de São Paulo. Recentemente ganhou o prêmio Jabuti e tem outros prêmios que depois ela vai contar pra gente mais pro fim do programa para manter uma emoção aqui, viu, Gabriela? Obrigada a você pelo convite, a gente está formando uma gangue. Exatamente, e vocês duas depois ao longo dessa história vão contar que cobriram juntos esse caso, por isso muito legal ter vocês aqui. E o Vinícius Nunes, que é jornalista, colaborador do Intercept Brasil e que já apareceu tantas vezes aqui na tela do My News, até na Confraria do Brito, o Vinícius já participou, então obrigado mais uma vez, está aqui também. Eu que agradeço pelo convite, Bom, 13 de novembro. Nessas mensagens do Tio França, ele falou, 13 por quê? Porque eu não gosto do número 13, né? Ele tem tantas camadas dessa história que a gente vai poder se aprofundar, inclusive dele ter postado isso nas redes sociais. Então, a cabeça dessa pessoa, a gente soube um pouco pelo que ele escreveu e pelo que ele também tinha na casa dele, a gente vai contar. Mas vamos primeiro pela pergunta que não quer calar. Thaísa, onde você estava neste dia 13 e como é que foi que você entrou de cabeça nessa cobertura? Eu estava no Senado, assim, é até uma situação meio esdrúxula, sabe? Porque eles estavam votando o projeto de regulamentação das emendas parlamentares para tentar destravar o dinheiro, né, que tinha sido bloqueado em agosto. E aí a gente estava lá no meio da votação, acompanhando, todo mundo no plenário bem envolvido, e começaram as primeiras informações, assim, de que tinha tido uma bomba no Supremo. Aí depois falaram, não, mas a bomba foi na Câmara. Não, mas parece que é a bomba na Câmara e no Supremo, o cara se matou. Então começaram essas informações desencontradas. E os senadores estavam lá votando o projeto e a gente, assim, os jornalistas estavam, gente, mas e aí, o que está acontecendo lá de fora, né? Porque é tudo ali do lado, uma coisa da outra. E aí, em determinado momento da sessão, até o senador Carlos Portinho falou, gente, aconteceu um atentado aqui no estacionamento da Câmara dos Deputados, pergunto se a gente não deve parar, né, a votação. E aí o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, falou, não, vamos seguir, tá muito longe. Sendo que, na verdade, não estava longe, né? Estava muito perto. E eles só paralisaram a votação porque não tinha quórum, enfim, eles estavam com uma dificuldade no placar. Então, eles não paralisaram a votação exatamente por isso. Mas, assim, foi uma situação bem surreal. Tanto que quando o Pacheco saiu da votação, eu fiz questão de perguntar, assim, mas... Assim, a gente já tinha ali informação de que uma pessoa tinha morrido, assim, você não sabia as circunstâncias, né, se ela tinha jogado uma bomba, se ela tinha se matado, se ela tinha sido atingida por um policial, mas assim, me parece um pouco ridículo que o Senado esteja votando emendas com uma pessoa estirada, né, na praça,
ali do lado deles, independentemente das circunstâncias. E aí o presidente do Senado tentou minimizar a situação, e, enfim, aí a votação, logo que a votação foi encerrada, também o Senado falou, vocês precisam ir embora porque a gente vai fazer uma varredura. Então, assim, nesse primeiro momento, respondendo a sua pergunta, era aí que eu tava. Mas então, peraí, você estava cobrindo outra coisa. Aí o que a Folha te disse? Olha, Thaisa, muda de pauta, vai pra lá. Como é que foi essa mudança, exatamente? Como foi essa mudança? A Folha criou, assim, a gente criou um grupo emergencial no WhatsApp para tratar ali da situação, para não ficar essa bateção de cabeça. Porque enfim. Rapidamente vocês perceberam que era algo grave. Rapidamente, assim, ainda mais do 8 de janeiro, né? Assim, sim. Até foi uma das coisas que me deixou meio horrorizada ali na situação do Senado, né? Porque depois do 8 de janeiro eles reviram alguns protocolos de segurança. Então, assim, em tese, você presume que eles estão mais atentos a isso, porque naquele momento você não sabia o que o cara tinha feito, o que ele tinha planejado. Então, assim, me parece um pouco, acho que foi até uma falha de segurança do Senado mesmo, de não ter tirado todo mundo rapidamente dali e feito uma varredura. E aí a gente começou a trocar informações, dei esse retorno do Pacheco, de agora estão esvaziando aqui o Congresso, um pouco essa situação, e fui para casa. Quando eu fui para casa, a gente tinha recebido o boletim de ocorrência que a Polícia Civil tinha registrado, né? Então, essas informações, ali tinha bastante coisa, assim, que já estavam especulando, né, sobre ele, quem era ele, tinha sido candidato e tudo mais. E no boletim de ocorrência da Polícia Civil, tinha uma informação de, policiais informaram que aparentemente tem um endereço ligado a ele em Ceilândia. E aí, quando eu vi essa informação, assim, uma equipe era uma coisa na linha de tem um possível endereço ligado a ele, uma equipe foi deslocada para lá para averiguar a situação. Isso já era bem tarde, assim, bem tarde mesmo. Tanto que a gente foi para Ceilândia de madrugada, a gente chegou lá, era mais de 1h da manhã. E aí eu mandei uma mensagem para minha chefe, que é a Camila Matoso, e mandei esse trecho do BO falando, a gente tem que ir pra lá, assim, né? Se tem um suposto endereço ligado a ele, a gente tem que ir pra lá. Aí ela falou, você pode ir? Falei, posso. Aí ela falou, então tá, vou acionar um dos fotógrafos pra ir com você. Um dos vários. Só eu e o Pedro Ladeira. Eu só tenho os dois. Vamos ver se eu falo com o Pedro. Aí o Pedro tava no Supremo, né? Tava ali ao redor, porque o corpo ficou ali muito tempo. E assim fomos no carro da Biló para Ceilândia de madrugada. Perfeito. Então vamos para a história da Gabriela Biló. Biló, eu acho que todo mundo teve essa sensação. As suas fotos do corpo desse tio França, acho que foi uma das leituras mais sensíveis possíveis, assim, né? E me impactou profundamente. Eu não tive coragem de ver as outras e nem quis ver. Acho que assim a sua mostrou para mim, sem mostrar ele morto. Morto mostrou, mas não assim a cabeça dele explodida, essa coisa muito macabra e forte. Você conseguiu traduzir tão bem com uma leitura muito sensível que, inclusive, é o normal das suas fotografias. Mas a foto das pernas dele, né? A foto das pernas dele. A gente vai até depois, com a Gabriela Biló autorizando a Folha também, a gente vai mostrar a foto aí na edição, porque acho que é bem importante. E mostra, inclusive, que ele estava com uma calça com elementos de carta de baralho, referência ao Coringa, etc. Essa foto foi, então, depois de ir em Ceilândia e voltar. Conta pra gente como é que foi pra você chegar a cobrir esse assunto tão grave. Assim, eu e o Pedro Ladeira, que é a minha dupla, né? Que sou eu e ele aqui em Brasília. A gente normalmente divide mais ou menos, assim. Eu fico mais esperta, digamos assim, na parte da manhã. E ele fica mais esperto na parte da noite. E normalmente isso é pra gente cobrir o grosso. Como situações como essa, não existe essa divisão de horário. Existe quem cuida mais do dia, né? Quem controla o dia, né? Aquele pedaço do dia. Então eu entrei cedo, trabalhei de manhã. E não lembro o que foi que eu fiz aquele dia, assim. Foi um dia que eu entrei meio cedo, não lembro o que foi. E essa parte da tarde, normalmente eu tô mais tranquila. A gente fica esperto, mas fica mais tranquilo. E aí, eu fui levar meu companheiro no aeroporto, o Cristiano. Fui levar ele no aeroporto. Quando eu deixei ele no aeroporto, eu vi uma mensagem no nosso grupo, que é a Chefia e os Fotógrafos. Foi uma mensagem encaminhada de um outro repórter que estava no Supremo, falando: uma pessoa se explodiu na Praça dos Três Poderes.
Isso por volta de 7h30 da noite, né? Uma pessoa se explodiu na Praça dos Três Poderes. Que? Assim, se explodiu, né? O que isso significa, né? E aí, na hora eu falei, Pedro, você tá vendo isso? Ele, tô indo pra lá. Aí eu falei, tá bom, eu tô... Deslocamento, né? Eu tô no aeroporto. Aí eu falei, vai me avisando como que tá. Porque às vezes é uma coisa assim, tipo... sei lá, um chá revelação, não sei, a gente nunca sabe. Às vezes a gente sabe. Não tem dimensão, um chá revelação, explodiram os fogos e isso criou um alerta, mas na verdade não, sabe? Então, mas eu tava longe, então eu falei, vai me avisando que eu demoro ainda para chegar, né? Aí ele chegou lá e falou assim, acho que tá dominado, foi só um cara meio maluco. Aí deu uns 10 minutos ele, cara, coisa grande, vem. Foi o tempo de eu ir para casa, pegar o equipamento e correr, né? Quando o Pedro chegou na cena, ele ainda estava mais próximo, né? Quando eu cheguei, já estava a praça estava completamente isolada, assim. Eu cheguei pelo palácio, ali já não podia atravessar. Eu tentei atravessar, um policial me mandou sair. Eu tentei ir ali perto do espelho d'água, não me deixaram. Eu tentei cortar caminho por dentro do Senado, que o Senado, para quem não conhece, o Senado e a Câmara, eles têm uma parte que é o anexo 1, na entrada do anexo 1, eles são assim, sei lá, 20 metros de distância uma porta da outra, que você consegue atravessar o prédio todo de uma portaria para outra, assim, né? Com identificação e tudo mais, que né, nós jornalistas temos. Sim. Então, eu tentei entrar, e aí eles falaram, ninguém está entrando, só estão saindo. Ou seja... Conta com a história da Thaís da evacuação. Eles sabiam que existia uma necessidade de lockdown. Mas por que então não evacuar o prédio? Isso é meio absurdo, porque assim, naquele momento, não se sabia quantas bombas tinham, onde as bombas estavam. O tio Francis tinha estado dentro do Congresso naquele mesmo dia, que foi se descobrir depois. Uhum. Então, assim, quem garante que ele não tinha plantado bomba nos Três Poderes? Então, assim, é surreal numa situação dessa. Isso, para mim, mostra como que o Brasil está mal preparado, sabe? Como que a resposta imediata não é... Você não leva a sério. Você sempre pensa, não, deixa, foi lá. Olha a seriedade disso. Eu acho que assim, qualquer país que está acostumado com o terrorismo faz um lockdown do quarteirão inteiro, da esplanada inteira fica em lockdown, sabe? Qualquer país... Tira o presidente, Tira né? o presidente. E tinha ameaça contra o Pacheco nas redes sociais. Exato. Então, assim, teve um atentado terrorista na Praça dos Três Poderes. Até a gente saber onde estão as bombas, quem foi, é uma ação coordenada, não é uma ação coordenada, tem alguém ali acompanhando a votação que vai se explodir no final, você não sabe. Então, assim... E você conseguiu atravessar ou não deixaram mesmo? Não deixaram. Eu tive que dar a volta pela chapelaria. Uhum. E assim, chovia, e eu pingava, assim. Aquela noite chovia muito. Estava encharcada já? Encharcada, assim. Eu tava com capa, eu tava com guarda-chuva, mas assim, no guarda-chuva eu não tava. Eu tava só com duas capas, uma pra mim e uma pra lente, né? Mas assim, não adiantava, não tava vencendo, assim. E aí eu dei a volta. Quando eu dei a volta, eles já tinham isolado uma parte maior. Só que tem uns coqueiros ali na frente, assim. E aí eu encontrei o Ladeira, né, que é a minha dupla. Aí primeiro ele falou assim, olha, eu não consegui resolver bem a foto da bomba que tá no anexo da câmera. Vê se você consegue resolver melhor. Eu tô focando aqui, eu seguro aqui, que é o principal, e você vai lá. E aí eu fui lá, aí eu consegui dar uma volta, que eu consegui fazer as bombas de frente, consegui fazer bem a placa do carro, consegui resolver bem aquela foto. E falei, bom, agora eu vou trabalhar na principal, né? Aí eu volto, e quando eu volto, os policiais deram uma arrefecida ali. Uma questão de troca de tropa, eu não sei. Eu sei que eu consegui avançar um pouco nos coqueiros. E quando eu avanço, eu faço duas fotos, que eu acho que nesse momento foram as que marcaram. Uma que é o cachorro passando perto do corpo. E a outra foi a das pernas. A sensação dessa foto, né, foi um pouco do que a Thaisa disse, tipo, como que tem uma pessoa estirada ali, sabe? E outra, eles não podiam nem cobrir o corpo, porque como é padrão, quando tem um corpo, eles não podiam cobrir o corpo porque o cara ainda estava com bomba. Então, a polícia não podia cobrir então, nem se aproximar, né? Não podia. Então, assim, sabe aquele morreu na contramão atrapalhando o sábado, sabe? Para mim foi isso, assim, meu Deus, chovia, e aquele corpo pálido ali, eu senti, assim, uma profunda tristeza,
sabe? Assim, eu acho que a gente perdeu como sociedade, eu acho que foi uma derrota, sabe? Que triste, que triste é uma pessoa se matar, sabe? Que triste é uma pessoa morrer. Assim, em que ponto que a gente começou a comemorar a morte? Sabe que ponto que a gente começou a relativizar a morte? Isso é uma falha humana, é uma falha da gente como sociedade. É profundamente triste. E chovia. E eu lembrei um pouco das fotos do Evandro Teixeira, que a gente sabe que no dia do golpe chovia. Por quê? Porque ele fez questão de mostrar que chovia aquela noite. E não tem comparação meu material com o dele, né? Ele é um mestre e tal. Mas faz escola, né? Um vai aprendendo, pegando as referências. É uma grande referência, assim, né? E eu pensei nisso, eu pensei a importância da chuva e como que a chuva é um elemento dramático, sabe? E ela estava ali para mostrar uma tristeza mesmo, um pesar. Eu acho que a chuva traduz esse pesar, assim. Sim. E então eu fiz questão de fotografar a chuva também, que eu acho que trouxe um pouco essa dramaticidade. E eu acho que para você mostrar o horror, você não precisa ser gráfico, sabe? Então, acho que não sei se muitas pessoas viram o vídeo, mas o vídeo que foi liberado, né? De câmera de segurança do Supremo, né? Mostra que ele ajoelha no chão e ele segura a bomba atrás da cabeça, né? Não é que ele deitou em cima da bomba, ele segura a bomba. Então, não só a cabeça dele estava num estado muito triste, mas as mãos também. E o corte da foto é exatamente no limite da mão dele. Porque eu pensei, eu não quero nenhum elemento. Não quero. Sim. E aí foi isso, nesse momento eu fiz essa foto. E como o Pedro entrou mais tarde e eles ainda tinham que desarmar as últimas bombas, então provavelmente ali iria madrugada adentro aquela cobertura, como foi. E aí a gente, entre nós dois, falou assim, Pedro, então eu vou para casa, vou descansar, porque eu sei que amanhã cedo a gente vai ter que estar aqui na praça de novo, né? 6 da manhã a gente tem que estar aqui. E aí o Pedro falou, então vai, eu fico aqui. Eu cheguei em casa, aí a Thaísa ligou, Gabriela. Não, eu cheguei em casa e assim, já era isso, depois da meia-noite. Aí eu tomei uma sopinha. Ainda bem, bendita sopa. Tomei um banho e deitei de roupão. Plena. No dentro sofá. do possível. E aí eu olhei a mensagem assim, tem esse endereço, quem vai? Sou eu, porque o Pedro tá segurando. Então não tem como sair, né? Não tem como sair, não é prudente sair, né? Ele tá nessa cobertura que é até então a principal, né? Depois as coisas mudam, né? Mas que até então é a principal, então tem que ser eu. E aí eu liguei pra Thaísa e falei, Thaísa, a gente não sabe como é esse endereço, a gente não sabe se vai estar isolado, se não vai estar. Vamos no meu carro, que é um Palhinho 2010, coitado. É um carro sofrido. Aí a gente foi e lá passamos a madrugada inteira. A gente chegou em casa, já era quase 6, né? Então vamos fazer uma pausa para que a gente conte o episódio de Ceilândia, que esse episódio é muito importante. E aí eu vou fazer o meu relato antes de passar para o Vinícius, que o meu é curtíssimo. Eu estava também no Congresso Nacional, e a segunda chamada, como todo mundo sabe, é 8h30 da noite. Então 7h30 eu estava pegando o Uber para voltar, estava ali sintonizado, inclusive, na Rádio Metrópolis. E aí eram essas primeiras informações todas. Eu saí, não vi nada, não ouvi absolutamente nada. E a pessoa da rádio, o tempo de eu atravessar a Esplanada, que é um pequeno percurso de carro, já foi atualizando. Olha, uma pessoa morreu, não era uma, eram 2 bombas. Aí eu fiquei nessa coisa, né? Ou eu volto e pode ser que não tenha segunda chamada porque eu não vou chegar para gravar, ou eu vou fazer a segunda chamada. Aí eu fui para casa e acabei assim, ouvindo, mas não cheguei a ver nada. Foi mais ou menos essa minha história. E a sua, Vinícius, estava no Supremo na hora? Conta não, eu já estava em casa, já tinha deixado o Supremo, porque a sessão acabou por volta das 6h10 da tarde. Fui para casa, estava chovendo muito naquele dia. A chuva marca todos nós, né? E aí eu recebi a primeira informação num grupo de WhatsApp de colegas do Supremo Tribunal Federal que estavam falando, houve um suicídio à bomba na frente do Supremo. E todo mundo achou aquilo muito esquisito, porque... Suicídio à bomba, né? Um suicídio à bomba, o que significa isso, né? Então a gente estava achando, primeiro, que tinha só acontecido de uma pessoa que se explodiu e que não tinha exatamente atacado o Supremo. Daí o Paulo Motorim, editor do Intercept Brasil aqui em Brasília, ele me convidou para fazer um texto em primeira pessoa
contando o que estava acontecendo. Então, eu peguei minha moto, coloquei minha capa de chuva, que não serviu para nada, eu acho que eu tô molhado até hoje, porque choveu muito, muito. Tô molhado até hoje. E estava um trânsito absurdo para chegar até a Esplanada dos Ministérios. Eu fui por trás, pela L2, ali pelo Palácio do Itamaraty, pelo Bolo via de de Noiva. acesso, né, para quem conhece. E aí, muitas pessoas saindo da Câmara dos Deputados, porque já havia acontecido a bomba no carro, ali no anexo 4, se não estiver enganado, né? Foi. Então, muitas pessoas pedindo Uber, pedindo táxi, tentando sair, e a via só estava liberada exatamente para os carros saírem. O povo querendo ir embora e você querendo chegar. Mas eu, como eu estava de moto, simplesmente passei pelos carros e fui até a última barreira da polícia. Daí eu perguntei, poderia passar? Sou repórter, quero fazer a cobertura. Não, não pode passar. Só pode passar andando. Falei, beleza. Deixei minha moto e fui caminhando na chuva até a Praça dos Três Poderes. Como a Biló disse, a polícia estava muito tensa e não deixava simplesmente a gente passar para nada. Não deixava a gente passar muito perto. Daí eu me coloquei ali perto dos coqueiros no espelho d'água do Congresso Nacional. Só para contar rapidinho, é bem ali já no acesso à praça, é justamente onde o Congresso faz divisa com a Praça dos Três Poderes, provavelmente dito. Os mesmos coqueiros que eu... E são palmeiras imperiais para remeter a quando a Câmara era no Rio de Janeiro, foi uma doação. Era Palmeiras Imperiais. Palmeiras Imperiais. Essa parte eu não sabia. E aí eu conversei com um policial militar e ele falou, um doido se explodiu. E aí eu tentei chegar mais perto, não deixou eu chegar mais perto, e eu fui até o Palácio do Planalto. Peguei a via ali e fui até o Palácio do Planalto. Daí ali no Palácio do Planalto estava lotado de jornalistas que faziam a cobertura do Palácio do Planalto, mas um adendo. Os colegas do Supremo Tribunal Federal, eles haviam sido liberados para ir embora pela L2. Mas em nenhum momento, como na Câmara e no Senado, teve uma evacuação. Em nenhum momento falou que poderia ter mais bombas, que poderia ter mais pessoas envolvidas, que, enfim, que de fato havia um atentado terrorista naquele momento. Então, muitos dos meus colegas ainda estavam no comitê de imprensa do Supremo. E aí, enfim, fui até o Palácio do Planalto, fiquei lá na frente, vários repórteres, vários fotógrafos, vários cinegrafistas. E aí eu tive mais informações sobre o que estava acontecendo. Peguei aquele print de que ele falava que os atentados começariam no dia 13 e aconteceriam até o dia 16. Sim. E que alguns dos alvos seriam FHC, Sarney, William Bonner e Geraldo Alckmin. O que já mostra a cabeça dele totalmente confusa e louca mesmo, as misturas totalmente assim, né, sem nexo. Sim. E aí peguei algumas informações com alguns colegas também que estavam no Supremo, fiz uma primeira parte do texto, e aí o Paulo Motorim me liberou e eu fui subindo o eixo monumental sentido rodoviária para ir embora, né, para pegar minha moto e realmente fazer o meu texto em casa. E aí aconteceu uma coisa muito incomum aqui em Brasília, porque na hora que eu estava passando, e eu estava a caráter, assim, eu estava com capa de chuva de motocicleta e de capacete para me proteger da chuva. E aí os policiais que estavam fazendo a segurança do Palácio da Justiça, eles me olharam, eles se assustaram e os 4 apontaram a arma para mim. Eles estavam com submetralhadoras e uma calibre 12. Meu Deus do céu! E eles apontaram para mim, eu na hora tirei meu capacete, abri a capa de chuva e falei, sou jornalista. Daí eles se aproximaram, revistaram a minha bolsa, me revistaram e pediram desculpa, me deu a mão um deles até e falou, desculpa, é que tá todo mundo muito tenso. E aí, enfim, a volta para casa também foi muito difícil, porque eu tive que pular algumas grades ali da... Você não conseguiu acesso para baixo. Eu não consigo acesso por baixo, também não deixavam eu entrar pelo Congresso Nacional, o Itamaraty estava fechado, então eu peguei aquele túnelzinho do Itamaraty, sabe? Uhum. Só que ele estava fechado por grade, também pulei a grade para conseguir ir para casa, na chuva. Nossa, eu devia ter gravado essa cena para a gente ter também na história. Vamos fazer uma viagem mais longa no tempo, Thaís, contar uma história do 8 de janeiro, em que uma mulher pichou na Estátua da Justiça, perdeu uma mané com um batom, não é isso?
e a chefe na Folha falou, você tem a função de descobrir o nome desta mulher. Conta pra gente o que isso casa com a história do tio França e esse apartamento, essa casa em Ceilândia. É uma história que a Thaís até escreveu nas redes sociais que eu fiquei muito impactado. Você ficou... Então, é uma história minha e da Biló, assim, porque ela cobriu o 8 de janeiro, fez vários registros. E poucos dias depois do 8 de janeiro, estava revisitando o material, né? As milhares de fotos que tinham ali. E ela percebeu que ela tinha flagrado o exato momento em que uma mulher tinha pichado a estátua, assim, né? A gente tinha visto num primeiro momento, depois do 8 de janeiro, obviamente, que tinha uma estátua pichada, perdeu o Mané, naquela referência ao ministro Luiz Roberto Barroso, mas a Biló tinha fotografado a cena completa da mulher pichando a estátua. Então essa mulher, ela vai, picha a estátua, ela pousa para uma foto, né? Ela tira uma foto, tem um homem na frente dela, ela tira uma foto, ela mostra as mãos sujas, ela desce, abraça ele. Então, assim, a Biló tinha registrado toda a cena. Assim, indiscutivelmente, era aquela mulher que tinha pichado a estátua. E aí uma chefe me mandou mensagem falando assim, olha só, a Biló tem as fotos da mulher que pichou a estátua. Eu falei, maravilhoso. Ela falou, então, você consegue descobrir a identidade dela? Assim, Nossa, só isso. Aí eu falei, olha, tudo bem, né, vou tentar, mas assim, pensando, cara, como que eu vou conseguir descobrir a identidade dessa mulher? Mas enfim, acabei descobrindo a identidade dessa mulher. E a gente chegou a, enfim, depois de um longo percurso, a gente descobriu que o nome dela é Débora Rodrigues, ela é uma cabeleireira, ela morava eu não sei se ela ainda mora, porque eu não sei onde ela tá presa, onde ela tá cumprindo pena, mas ela morava em Paulínia. E tinha um relato muito completo, assim, porque as pessoas que conheciam ela das redes sociais, até porque ela é cabeleireira, então, assim, algumas pessoas a seguem por conta disso. As pessoas diziam que ela tinha transmitido o 8 de janeiro pelas redes sociais dela. Ela tinha transmitido tudo pelas redes dela, ela tinha saído de Paulínia para vir para Brasília para o 8 de janeiro, exclusivamente por conta disso. Eu falei com o pai dos filhos dela, ela tem 2 filhos pequenos, eu falei com o pai dos filhos dela, eu falei com ela, e até a gente tentou recuperar essa gravação recentemente, depois dessa história. Eu perdi a gravação, eu só tenho a transcrição. Mas assim, é praxe na Folha a gente procurar todo mundo que é envolvido e a gente não deixaria de fazer isso com ela, né? E aí eu liguei pra ela, me identificando, eu falo com, enfim, com quem que eu tô falando. Ela não estava presa ainda. Não estava presa, ela não tinha sido identificada. Ela vai ser presa naquelas operações Lesa Pátria, é isso? Que não é aquele primeiro grupo grande a ser preso, os que fugiram e depois foram sendo capturados. Isso, ela foi embora e depois ela foi numa dessas Lesa Pátria. Uhum. E a gente deu a matéria sem citar o nome dela, descrevendo que ela morava em Paulínia, que as pessoas diziam que ela tinha transmitido, que a Folha tinha falado com ela. E aí eu falei, me identifiquei, olha, meu nome é Thaís Oliveira, eu sou repórter da Folha de São Paulo, eu quero falar contigo a respeito do 8 de janeiro. Aí ela, é a Débora que tá falando e tal. Aí eu falei, então, eu quero falar com você sobre o fato de você ter pichado a estátua do Supremo. Aí ela só falou, eu pichei estátua? Aí eu falei, sim, você pichou a estátua, a gente tem imagens suas. E aí eu comecei a contar a história inteira pra ela. Nisso ela já ficou muda, ela nunca mais me respondeu. Só que eu vi que ela estava na ligação ainda e eu descrevi o cenário para ela. Falei, olha, a gente tem imagens suas, eu quero falar com você a respeito disso. A gente vai publicar uma reportagem dizendo que foi você que pichou a estátua, então eu tô te dando esse espaço para você se manifestar. Se você quiser que eu, enfim, te ligue depois de você falar com um advogado. E fui falando, e assim, é uma ligação bem longa. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos, 10 a 15 minutos falando com ela tudo isso, assim. Posso te mandar mensagem, se você quiser entrar em contato com alguém para pedir uma assessoria e tal, e ela nunca me respondeu, e ela depois nunca mais me atendeu, e nunca consegui contato com ela pelas redes sociais. E a gente, por uma questão de prudência, a gente não publicou o nome dela, só deu essas características, e pouco tempo depois ela foi presa, a gente perguntou para a PF qual era, porque assim, eles divulgaram que a mulher que pichou a estátua foi presa. E aí a gente, só para ter certeza de que a apuração estava certa, a gente perguntou para a Polícia Federal, eles confirmaram que era a mesma mulher com quem a gente tinha conversado, que a Biló tinha fotografado.
Aí o nome dela foi publicado. O nome dela foi publicado. E a gente tinha essa reportagem de antes, né? De que as fotos da Folha ajudavam a identificar uma dessas pessoas. Sim. É porque acho que é importante lembrar que eles destruíram as câmeras. Então, na foto mais aberta, você vê as pessoas em cima das câmeras destruindo a câmera do Supremo. Então, acabou que as nossas imagens, ajudaram, né, foram as únicas imagens que tinham para identificar ali. Não sei se depois, pelas redes sociais, eles conseguiram recuperar alguma coisa. Mas, no momento ali, era, assim, a única. Assim. É inegável, assim. E aí, tio França. Exatamente. Aconteceu essa história um tempo atrás e a gente até tinha conversado, assim. E, recentemente, aconteceu um fato curioso, porque na semana do atentado, eu tomei café com enfim, aqui em Brasília, né? É off-topic, mas assim, é muito comum você conversar com os parlamentares e autoridades de forma geral num café sem compromisso de publicar nada. E a gente estava conversando sobre o projeto de anistia e ele citou a mulher que foi presa por ter pichado a estátua, nesse contexto de que, olha, as penas são muito duras, você tem ali uma pessoa que só pichou uma estátua. E eu até ponderei, eu falei, olha, assim, calma lá, sabe? Ela não só pichou a estátua, assim. Ele falou, não, porque ali no dia seguinte lavaram a estátua, a Tabiló fotografou a estátua sendo lavada, assim. Não, porque ali eles só lavaram a estátua. Eu falei, bom, assim, olha só, eu acompanhei esse caso, eu cobri exatamente esse caso, eu sei de quem você está falando, essa mulher está presa ainda? Está presa ainda. E me chamou a atenção, estou fazendo esse parêntese porque me parece que ela virou uma espécie de mártir do projeto de anistia. Por ser uma mulher, por ser uma pessoa com profissão e endereço fixo, por ter 2 filhos, por só ter pichado a estátua. Corta para o dia do tio França, a gente foi para Ceilândia, e quando a gente chegou lá de madrugada, e a gente foi assim, um tiro no escuro mesmo, porque como tinha bomba perto do Congresso, tinha ameaças contra o presidente do Senado, tinha a situação toda na Praça dos Três Poderes, eram as autoridades, assim, eram os delegados e os policiais que estavam quase estavam trabalhando nesse caso, mas assim, as autoridades mesmo, principais, elas estavam na região da Esplanada. Então, foi muito difícil conseguir informações lá na madrugada em Ceilândia. Estava isolado o local? Tava. O quarteirão todo, quase. Tava isolado. A gente chegou, assim, só tinha gente e mais 2 equipes, e durante a madrugada elas foram embora, elas desmobilizaram, e até a gente... Vocês não desmobilizaram? A gente não desmobilizou. Porque Tinha alguma perspectiva de entrar nesta casa? Vocês não tinham informação nenhuma? Não, a gente conseguiu uma informação importante. Que foi, em determinado momento, a gente flagrou os cães entrando, saindo, e peritos chegando. E como a área estava muito isolada, assim, estava muito difícil você chegar ali perto das pessoas que estavam envolvidas, mas um determinado perito, uma equipe de peritos, voltou para o carro. E eu perguntei, falei assim, mas vocês estão indo embora? Por que vocês estão indo embora? Ele falou assim, não tem como a gente trabalhar agora, porque os cães que entraram lá verificaram que tem indício de bomba. Então agora eles precisam detonar as bombas para depois acionar a perícia. Então assim, a gente vai voltar. E aí a gente ficou com essa informação de que os cães tinham identificado que tinham bombas e a gente viu os cães sendo recompensados, assim, na hora que eles saem da casa eles são recompensados, a gente viu que os cães, assim, fazia sentido que os cães tivessem encontrado alguma coisa. Então depois que todo mundo desmobilizou, assim, e a gente viu equipes chegando, aí a gente viu viaturas do Corpo de Bombeiros chegando, a nossa decisão foi assim, bom, se tiver bomba mesmo, a gente vai ouvir e a gente vai pelo menos ter essa informação, né, de que tinha bomba mesmo na casa em que ele estava alugando. E aí nisso a gente já conseguiu a informação de que era uma casa alugada, era uma kitnet, era uma casinha dentro de um terreno com outras casas. E a gente foi 3 horas da manhã, exatamente 3 horas da manhã. Eles detonaram as bombas que estavam lá dentro da casa. Tudo. A gente ouviu, nessa hora só tava a gente lá, a gente ouviu eles detonando as bombas. Barulho muito grande? Não, nem tanto. Não, assim, é quase que um barulho abafado, sabe? Mas assim, foi suficiente para... controlada, né? Então, Mas foi suficiente para que alguns moradores que estavam dormindo e que não tinham entendido que tinha uma mobilização ali em volta, saíssem de casa. Entendi.
Então, assim, a gente tinha entendido já que, de fato, tinha, assim, não dava para cravar que era, localizaram bombas, mas todos os indícios levam a isso. E no dia seguinte, logo bem cedo, né, o diretor da Polícia Federal confirmou que eram bombas, que até ele deixou umas armadilhas, né, para os policiais que fossem entrar, até por isso eles entraram com muita cautela, eles estavam com robô, eles estavam com cães, e de fato eles seguiram bem à risca o protocolo nesse momento. A gente vai embora, assim, umas 5h30, 6 horas da manhã. Que é um pouquinho longe de estar às 5 e pouco, até as 2 estariam em casa, já era umas 6. E aqui, e assim, para quem mora em Brasília, Ceilândia é o fluxo, né, de manhã cedo, assim, as pessoas saem de Ceilândia e vão pro plano trabalhar. E a gente, vamos embora antes que a gente pegue esse congestionamento. Só que, assim, para mim como repórter, aí, assim, a parte mais interessante dessas histórias não é nem cobrir o que as autoridades falam, fazem, o que elas investigam, porque essa pessoa, ela morou em Ceilândia, ela morou muitos meses em Ceilândia. Então, assim, ela certamente conviveu com as pessoas que moram em Ceilândia, ela tinha vizinhos, ela alugava uma casa, ela ia no mercado, ela ia na distribuidora de bebidas. O que essas pessoas falavam dessa pessoa, né? Assim, o que a gente sabe para além do fato de que é um vereador, é um candidato a vereador que não teve sucesso, que o apelido é Tio França e que estava vestido de palhaço. E no dia seguinte, eu me apresentei e falei, já estou em contato com alguns moradores, aí a gente foi embora também, a gente pegou o contato de alguns moradores que estavam lá acompanhando, falei, se surgir alguma coisa, você me avisa. E no dia seguinte, falei, vou voltar para lá para colher o relato dessas pessoas. E quando eu voltei para lá, tinham vários repórteres dentro da casa, uma situação mais uma vez surreal, porque como a gente tinha visto essa equipe de peritos de madrugada, na minha cabeça eles tinham realizado a perícia e tinham liberado a casa, porque a gente estava com livre acesso à casa, a gente estava assim, você conseguia ver ali os resquícios das detonações, e quando você entrava no banheiro, aí voltando para a sua pergunta, ele tinha deixado uma frase. Conta da frase. Para Débora, né? Ele escreveu com batom também na estátua. No espelho, né? Referência à estátua. Exatamente. Referência à estátua. Colou o batom vermelho estava colado. E aí a frase era... Débora Rodrigues. Batom é para deixar... As mulheres bonitas. Estátua de merda. De pi. A gente... Usa TNT. Qual foi o seu impacto ao ler essa mensagem? Você viu isso com seus próprios olhos? Foi uma foto? Não, você entrou no banheiro e você viu? Eu vi E aí te remeteu a Débora que você descobriu... Logo em seguida a Biló chegou e ela também registrou tudo para a Folha. E a gente ficou assim, caramba, né? Assim, de novo a gente aqui nessa, assim, um ciclo meio... E na hora eu me lembrei desse parlamentar que me falou dessa mulher, assim, e ele não me falou por acaso, assim, essa mulher me parece que virou uma referência, né? Assim, uma figura. Um rosto pra... E, enfim, a gente depois discutiu, né? Até, assim... questões de jornalismo, ética profissional, né? Assim, enfim, vários papos filosóficos. Maravilhosos. Assim, de qual o nosso papel, né? Nisso tudo. Sim. Gabriela, como foi para você fotografar tanto essa imagem do espelho, do batom, como entrar numa casa que tinha passado por um processo de detonação controlada e etc., enfim, praticamente onde foi arquitetado esse plano terrorista, né? Que ao fim e ao cabo é isso. Olha, é muito interessante. Bom, como a Thaisa disse, a gente dormiu pouquíssimo, né? Eu acordei meio que num susto, sabe quando é o tempo só do cérebro desligar e ligar de novo? E aí eu abri o nosso grupo do jornal, vi que a Thaisa estava lá, saí correndo, assim, eu tive exatamente 1 minuto para fotografar. Meu primeiro frame e meu último, não sem 1 minuto, são 1 minuto ponto 2 segundos. A casa? A casa, eu tive, porque eu cheguei, fotografei, fiz um vídeo também, enquanto eu fotografava, e 1 minuto depois, o policial aparece no meu vídeo falando, tá fechado para perícia. Porque assim, meu Deus, como assim tá fechado para perícia? Isso não foi periciado como eu tô aqui dentro. Aí sai limpando as digitais, né? Não, brincadeira. Surreal, né? Surreal.
Então, quando eu cheguei, eu já sabia que tinha uma mensagem para Débora Rodrigues, que eu imagino que deve ter complicado um pouco a situação de pedido de anistia dela, né? Sim. Mas além de pensar, caramba, é a continuação da história que a gente estava contando, sabe? Da história que a gente abriu para o mundo, né? Então, a nossa história está diretamente ligada com isso, como desenvolveu. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação muito parecida com a sensação que eu senti no 9 de janeiro, um dia depois, que é um pouco uma sensação de luto ali, sabe? Uma coisa meio gélida, assim, um frio por dentro. Apesar de não fazer frio aquele dia, mesmo tendo chovido muito no dia anterior, depois abriu um sol, é uma sensação meio gélida, assim, meio de luto, assim, tipo, uma tragédia aconteceu aqui, sabe? Uma ressaca, né? Dá uma ressaca moral, assim, generalizada. Uma tristeza, assim, sabe? Uma tragédia aconteceu aqui. Como eles explodiram a bomba, a casa estava toda, né, pelos ares, assim, e tentando entender um pouco da pessoa que morava ali, né? E a pessoa deixou bombas, e aí, para mim, foi um pouco assim, tá, foi a polícia que encontrou, a polícia agiu perfeitamente, assim, correta, ninguém se machucou. Teve a história do robô que entrou antes, tudo muito bem pensado. Eles foram muito profissionais de ninguém ter se machucado. Tá, mas e se a senhorinha que alugava para ele fala, será que era ele? Vou lá bater para ver se ele tá. Tinha morrido, né? Tinha morrido, então assim, que loucura, sabe? Assim, então foi uma preocupação, assim, é que nem o 8 de janeiro. Depois que a gente descobre o que aconteceu, você pensa, nossa, isso foi grave, mas isso foi na trave de ser uma tragédia maior. Né? O 8 de janeiro também foi na trave, a gente sabe da história da minuta do golpe, a gente sabe agora a partir do inquérito da Polícia Federal, toda a trama que tinha por trás, que a gente quase sofreu um golpe militar mesmo. Então, assim, na trave de uma coisa muito grave. E eu acho que ali, quando você vê, é a mesma coisa, assim, na trave de uma coisa muito grave, assim. Então, acho que essa é a sensação que eu fiquei um pouco parecida com do 9 de janeiro, que é um pouco uma tristeza de luto, assim, sabe? A minha sensação, muito parecida com a de vocês, é pensar assim, esses discursos todos, tantas vezes inconsequentes, levou uma pessoa a fazer isso, né? Então eu também senti, sabe, um luto muito grande como civilização, como sociedade. Como é que uma pessoa lá do interior de Santa Catarina, que tinha uma família constituída, você podia ser aposentada bem, entendeu? Era um chaveiro, de repente se radicaliza ao ponto de querer, e assim, que bom que nós não temos esses terroristas com planejamentos que possam fazer coisas piores, né? Porque ele, e a gente não pode ignorar, foi para lá com um extintor de incêndio com gasolina. E ele queria, na verdade... começar uma revolução. Ele queria matar o ministro Alexandre de Moraes, matar quem tivesse na frente. Isso não teve símbolo, né? Condições para fazê-lo. Mais um símbolo, né? Queria ser mais um símbolo. Que são esses símbolos. A Débora se tornou, aquele Clezão se tornou também, que morreu, é triste, toda morte é muito triste, mas não tem nada a ver com o Moraes em si, né? Ele estava cumprindo o que tinha que ser cumprido. Então, assim, é uma sensação de ressaca mesmo, como de civilização. Né? Eu vi um vídeo dele falando das chaves novas que ele tinha. Temos chaves, vários modelos de chaves. Eu vi um vídeo dele e eu pensei, olha, assim, não sabe, né? Como que tá doente por dentro, né? Ele parecia uma pessoa normal, uma pessoa boa, um senhor simpático. E eu acho que é assim... mas você lamenta a morte de terrorista, golpista? Cara, é um ser humano. A gente não pode perder a humanidade, senão a gente perdeu como sociedade, sabe? E a gente tem que lembrar que ninguém é o vilão da própria história. Ele não achava que ele era uma pessoa ruim. Ele não achava que ele era uma pessoa horrível. Ele não achava que ele era um terrorista. Ele se via como herói da pátria. Que triste. Que triste, né? Que triste, sabe? E tem a questão de também quantos tio Franças existem por aí, né? Porque, assim, nós como jornalistas, a gente vê as histórias de muitas pessoas que se radicalizaram nos últimos 5, 6 anos e que são, agora, pessoas que fariam um atentado terrorista mesmo, pessoas que estão presas porque ameaçam um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ameaçam um presidente da República. Então, a que ponto chega uma pessoa que ela está tão radicalizada no radicalismo, que ela faz uma coisa como essa? Fala muito sobre solidão também, né? Como que a nossa sociedade se tornou solitária, assim, e embolhada, né? Porque isso, para mim, é a falta
de convívio, né? Isso é falta da presença do Estado, isso é falta, que nem quando a gente vê, assim, às vezes, radicalismo na igreja, é falta, a ausência do Estado. A igreja está num papel social. Às vezes a pessoa não tem com quem conversar a igreja é um lugar de acolhimento e tal, né? A gente vê isso do lado bom e do lado ruim. A igreja realmente salva muitas pessoas, mas também tem esse lado mais radical. E é a mesma coisa, eu acho que esses extremismos, sabe? A pessoa vê ali nas redes sociais dela um acolhimento e uma validação, e ali a pessoa importa, e ela se sente importante. Que às vezes também fala como a gente cuida dos nossos idosos. Na própria família fala, nossa, esse tio aí falando besteira de novo. Nossa, sabe? Então, assim, fala muito como a gente se comporta como sociedade, como nós estamos sozinhos, né? E como que isso faz mal, como que isso gera doenças mentais, né? Sem dúvida. E eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, porque é uma coisa que ainda está sendo investigada e que a gente não tem as respostas de... ele estava em contato com outras pessoas, ele foi incentivado a fazer isso, ele foi instruído a fazer isso, ele viu tutoriais na internet ou alguém ajudou ele a montar, alguém ajudou ele compra os fogos de artifício X. Então, assim, eu acho que esse contato, essa rede... entender se ele tinha de fato uma rede online ali ou não é um ponto importante, né? Pelas mensagens que ele mesmo publicou nas redes sociais, a gente sabe muito bem essa história, mas eu acho que ficam lacunas ainda a serem entendidas, principalmente a da mulher. Da mulher eu acho muito impactante a pessoa colocar fogo na casa e ficar dentro, né? E depois morrer, porque é uma coisa muito triste também, mais um caso, né? Muito triste. Aí, Thaís, vou fazer uma rodada aqui com todos nós, falando do ponto de vista democrático, o que isso representa. A gente está falando da parte humana da humanidade, que é importantíssimo, mas se tornou um terrorista, né? Um terrorista que atentou contra as instituições democráticas do Brasil, num momento que temos tantos inquéritos em andamento, que está mostrando que tinham mandantes, tinham financiadores, tinham autores intelectuais e tinha os executores também, né? Como é que nós estamos hoje como democracia acompanhando tudo isso? Vai se tornar um caso isolado, Deus queira, ou o radicalismo continua vivo? Como é que você vê esse momento? É difícil, né? Assim, eu acho que o primeiro ponto eu fiquei pensando muito nesse parlamentar com quem eu havia conversado e na forma como ele havia minimizado a situação, né, só pichou uma estátua e ela foi condenada a 17 anos. Se as penas não fossem tão duras, a gente não estava pedindo anistia. Mas vocês vejam o impacto simbólico, né, de você pichar uma estátua, assim. Teve gente ali que fez coisas muito piores, né? Claro, teve gente ali que quebrou coisas, destruiu o patrimônio, teve gente que, de outras formas mais difíceis de serem recuperadas, né? Isso que eu quero dizer, assim, porque ela também destruiu um patrimônio público e não foi assim, chegou lá e lavou. Não, teve um trabalho de restauro da estátua. E mais do que isso, de fato teve gente que financiou acampamento, teve gente que financiou ônibus para vir para Brasília, teve gente que incentivou essas pessoas. Aí você pode relativizar o crime que cada um cometeu, mas assim, não é uma coisa trivial, sabe? De você falar, ela só pichou a estátua. Olha o simbolismo de você ter pichado a estátua do Supremo, assim. Isso tem um efeito imagético, né? Assim, muito grande. E o que levou ela a pichar é o crime, ter atentado contra o Estado Democrático de Direito, isso, né? Sim. Falar, quebrou uma porta, não é por quebrar a porta, por atentar contra a democracia, por querer e às vezes de fato por um golpe de Estado. E quem está dizendo não sou eu, é as condenações do Supremo Tribunal Federal, né? Então muita gente fica, foi isso, não. E isso foi o que tem materialmente. A intenção importa. E no Brasil se pune tentativa de golpe, até porque se tiver o golpe, como não que se vai pune, punir? né? Não se pune, né? Então isso que também é muito mal contado. Vou passar para a Gabriela para te perguntar isso, Gabriela. Não sei quem diz, mas é um grande político que no Brasil até o passado é incerto. E é o que a gente vê nesse caso, e a Thaisa trouxe, ressignificação até desse atentado terrorista, até do 8 de janeiro, o povo vai diminuindo no discurso de alguns, como disse o meu Moraes, parece que você não passei no parque, não foi nada disso. A gente pode até voltar mais para trás, né? Esse gancho que você disse no Brasil, né? Até o passado a gente questiona e reescreve, é isso. Quando a gente pensa no golpe de 64, é a mesma coisa. Mas começa a se chamar de revolução, um golpe militar. E isso foi sendo relativizado até agora. Então, eu acho que assim, um dos fatores que foi sendo relativizado foi justamente a anistia lá atrás. Nós erramos lá atrás.
E a partir desse erro de não terem sido punidos, né, a gente acredita que pode se cometer novamente, porque afinal já não teve grande repercussão. E eu penso que novamente essa é uma oportunidade, talvez a última, né, de termos essa punição para que isso não se repita, porque já quase se repetiu. Então, quantas tentativas e quantos golpes militares o Brasil precisa sofrer para que a gente puna e para que a gente aprenda com a história, né? Então, eu acho que a não anistia e a punição dos responsáveis e dos mandantes é essencial para que daqui a 10 anos a gente não tenha uma nova tentativa de golpe militar. Porque enquanto isso as instituições vão ficando fracas. Até quanto tempo a gente vai resistir? Você vai minando as instituições por baixo, acreditando, isso é muito difícil. Só fazer um reparo, eu falei do Domingo no Parque, alguém falou na sessão do Supremo. Não, foi ele mesmo, né? Foi o Moraes. Enfim, mas foi numa sessão do Parece Supremo, um Domingo no dizendo Parque. não foi um Domingo no Parque, né? E definitivamente não foi. Eu vou passar para o Vinícius para perguntar, Vinícius, desse ponto de vista democrático, o que esse episódio do Tio França mostra e como ele também está ligado com tantos outros. A gente está lembrando o 8 de janeiro, está completando 2 anos agora em fevereiro, mas tem a tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, tem... o 12 de dezembro, o 12 de né? dezembro da diplomação. Que estava ligado também. Isso, então a gente está vivendo um ambiente muito tóxico e radicalizado, né? Olha, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista que eu acho que de todos aqui, porque eu não estive exatamente na cobertura do 8 de janeiro, mas eu participei da cobertura da Praça dos Cristais enquanto tinha o acampamento golpista lá. E o nível de... O QG do Exército aqui em Brasília, só para quem não conhece, a Praça dos Cristais fica em frente ao QG do Exército. E o nível de ignorância das pessoas, o nível de radicalismo das pessoas que estavam ali e que muitas delas participaram do 8 de janeiro é abissal, é impressionante. E eu acredito que mesmo que haja, e vai haver, né, eu acho que nossas instituições, por mais que elas podem falhar de alguma forma, elas estão funcionando nesse sentido. Mas eu acho que, mesmo com o Bolsonaro preso, inelegível, o bolsonarismo radical ainda vai existir durante muito tempo. Eu faço uma cobertura já tem alguns anos que eu me infiltrei em alguns grupos de WhatsApp de policiais militares de São Paulo e do Rio de Janeiro. E assim, o que eles falam é absurdo. Nas manifestações de 7 de setembro, dia da independência, um deles chegou a falar que colocaria uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Na época eu trabalhava para o Poder 360, a gente fez essa reportagem, e teve uma reação própria do Alexandre de Moraes que aumentou a segurança do Supremo naquela data. Então, por mais que haja e tomara que tenha punição, eu não consigo ver como o Brasil melhorando nos próximos anos, infelizmente. É triste mesmo esse quadro, porque também é um processo, mesmo o Bolsonaro soube trazer para si muitas dessas coisas que estavam represadas de radicalismos e de preconceitos e tal, mas não é algo que se desfaz do dia para a noite também, né? Como não foi construído do dia para a noite, não se desfaz. Nós temos até uma especialista em extrema-direita, que é a Isabela Caril, querida, que participa sempre aqui do My News, e ela fala, se for resumir, esse bolsonarismo radical é alguém que não aceitou a Constituição de 88 com tudo que ela traz de conquistas e etc. Né? Não se conformou a esses moldes democráticos. E tem isso, né, Thaisa? O Bolsonaro, hoje, é um que faz muito bem esse papel de também... pôr panos quentes, eu falar não é bem assim, a ponto de o advogado dele insinuar que poderiam dar um golpe era nele, né? Que a junta que poderia ser formada com o Heleno, Sim, com o Braga Neto e com o Mário Fernandes e não ia pôr o Bolsonaro no rolo, que a gente sabe que, enfim, é todo um processo, os advogados têm todo o direito de fazer a sua defesa, mas tem defesa que a gente também tem todo o direito de falar, meu Deus, né? Imaginaram muito para pensar essa possibilidade. Eu digo isso porque o Bolsonaro diz com a maior tranquilidade, eu cogitei, depois também, porque antes ele negava até a minuta, né? Mas, eu cogitei o que está na Constituição, tudo bem cogitar o que está na Constituição. Só que ele não conta que você pode pensar em estado de defesa, estado de sítio, GLO, garantia da lei e da ordem, para casos específicos, não porque eu perdi a eleição e não gostei do resultado, né? Então, essa coisa aí, ao dizer que está tudo dentro das 4 linhas, muita gente acredita, mas tem que contar a página 2 dessa história, né? Total, super. Só complementando uma avaliação de que, né, dessa coisa de pessimista, eu também sou bem pessimista em relação a tudo, mas algumas fontes da ABIN,
acham que esse episódio, assim, duas avaliações importantes, né, de que a inteligência do Estado deveria ter tido condições de prever os ataques do tio França. Assim, não dá pra você, enfim... Tava nas redes sociais, né? Ele tava ameaçando, Mas ele postou alugou pouco um antes do trailer. atentado, não é isso? Ou já estava a tempos? Isso que ficou meio perdido pra mim. Esse cara Ele não tá postou, monitorado. mas assim, pois ele Já vi um tinha post dele um do 12 de trailer, agosto. tava alugando, sabe, casa, tava alugando quiosque do Trailer. lado da Câmara, É. tava comprando explosivo aqui e ali. Mas a outra avaliação é de que eles acham que a gente, infelizmente, está dando início a uma nova era de terrorismo no Brasil, assim, Muito triste. Outros episódios virão. Essa é uma avaliação que algumas fontes que trabalham diretamente com essa área de terrorismo, de combate ao terrorismo, fazem. E até, assim, tem uma reportagem curiosa da Vera Rosa no Estadão sobre isso que você falou, que é uma reportagem, vale muito a leitura. Ela narra uma conversa que o Toffoli, ministro do Supremo, Dias Toffoli, teve com o Bolsonaro ali na reta final do governo dele, quando as coisas já estavam muito esquisitas, né? O Bolsonaro estava extremamente recluso no Palácio da Alvorada e que agora se sabe que estava ali todas essas conversas em relação ao golpe. E pela apuração da Vera, até o Toffoli que foi pedir um jantar com o Bolsonaro, né, para tentar conversar com ele da situação, falar, presidente, desmobiliza o acampamento, né, assim, reconhece a vitória do Lula, reconhece que o senhor perdeu. E me marcou muito porque a Vera conta que o Toffoli, em determinado momento, falou assim, presidente, mas pensa a respeito da história. O senhor acha que, tendo sido bem-sucedido um golpe, os generais vão deixar um capitão no poder? Então, assim, sabe, isso me fez pensar, assim, também nessa teoria do golpe, nessa teoria não, né, nessa tese da defesa dele de golpe do golpe, que, como você disse, né, assim, é difícil você acreditar que, estando todas essas provas aí, o Bolsonaro não esteja envolvido com tudo isso que estava sendo. Pelo contrário, as provas mostram que ele estava, de fato, participando dessa articulação. Mas eu também acho que tem uma coisa ali de um receio, essa matéria da Vera, assim, me mostra muito, sabe, nas entrelinhas, assim, um receio, tipo, você tá tendo um golpe, quem que assumiria o controle do Estado, sabe? Seria realmente um capitão? Mas o Bolsonaro é extremamente paranoico, inclusive com o vice, né, o Mourão, tanto que a gente não ouve falar do Mourão nas 884 páginas do inquérito, 84, acho. É isso mesmo. Tem duas citações ali a ele. O Mourão assim, estava completamente fora do planejamento. Então, assim, tem um nível de paranoia, né? O Bolsonaro era conhecido por ser uma pessoa muito paranoica dentro do próprio núcleo de poder, né? Então, acho que... E esse caso do Bolsonaro, dessa junta militar, etc., é claro que... muita gente pensava lá atrás que ia enquadrar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai estar sob o nosso comando. Ele sempre mostrou que ele não estava ali para ser enquadrado. Tutelado, né? exato. Então, seria a mesma coisa agora aqui, né? Teria essa junta, sei lá, Deus me livre. Não vou nem pensar que não aconteceu, mas teria uma junta e o Bolsonaro que estaria à frente, enfim. Sabe, Sim, eu tô falando mais que o Homem da Cobra. Homem da Cobra. Né? Eu já perguntei pro Mourão lá atrás, assim... senador hoje, né? Senador pelo Rio Grande do Sul. Sim. Perguntei pra ele, eu falei assim, mas vendo isso tudo aí, não te dá um alívio, assim, de ter sido preterido pelo Braga Neto? Você não pensa assim, caramba, escapei dessa cilada. Aí ele riu, falando, não, é isso aqui. E aí, depois que saiu esse relatório, ele é citado muito assim, né, só pra fazer justiça aqui por ele, assim, ele é citado num contexto de que uma pessoa conversa dizendo que o Mourão estava meio reticente ao plano, assim, estava meio reticente não, estava completamente reticente, falando que não, que haveria uma transição democrática. E não se sabe ainda quem era o interlocutor, assim, quem era essa pessoa que estava se referindo ao Mourão. Sim. Porque, aparentemente, ela não estava falando com o Mourão, ela estava contando de algo que envolvia o Mourão. E o Mourão diz que não sabe quem é essa pessoa, não sabe mesmo, fala que não tem a menor ideia. Mas ele fala isso, que ele, desde o momento em que o Braga Neto foi escolhido vice,
ele foi completamente alijado e, assim, ele se distanciou do Bolsonaro. Assim, ele fala, eu estava completamente distante dele. Assim. Tem males que vêm para bem, nesse caso. Exatamente, né? Não é pouca coisa a gente pensar que está sentado ao lado de uma pessoa que é prêmio Jabuti e que é prêmio também WordPress, é isso, Gabriela? Isso. E mais um que você me disse, qual é? O Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, muito bem. São todos relacionados, né? O WordPress eu ganhei com a cobertura do 8 de janeiro e o Vladimir Herzog eu ganhei com aquela primeira manifestação intervencionista do Bolsonaro no QG. Ah, sim. E este Jabuti foi pela sua cobertura da política em Brasília, no geral. 2013 a 23, Entendi. que é a história da nova ascensão da extrema-direita no país. Perfeito. Faça propaganda do livro, por favor. Ai, gente, A Verdade Vos Libertará, chama o livro. É um livro de fotografia com QR Codes, que conta a história do Brasil de 2013 a 23, né, desde as manifestações de junho de 2013 do MPL, até o atentado do 8 de janeiro, passando pela posse, e o governo Bolsonaro e a pandemia. Está à venda na internet, só digitar A Verdade Vos Libertará, Amazon, tem na Livraria Travessa, tem na Livraria da Vila, enfim, tá fácil de achar. As melhores Livrarias físicas. Livrarias físicas e online. Muito bem, é isso mesmo. E só para dizer, o Jabuti foi agora bem recente, Foi, né? foi semana retrasada que a gente Isso. ganhou o Jabuti. Muito bem. Jabuti, a gente estava até comentando, para o Brasil tem um peso grande, porque, enfim, é o prêmio brasileiro mais prestigiado, um dos mais prestigiados, né? Bom, gente, a gente precisa pôr um ponto final na nossa conversa, embora esteja tão bom que a gente não queira nem terminar, né, Vinícius? Mas eu vou agradecer muito a você que está conosco. É um especial de fim de ano, uma maratona que a gente está fazendo aqui, só trazendo entrevistados maravilhosos e histórias para contar. O que fica, eu acho que de síntese, vou passar para o Vinícius para ele ficar com a fala igualzinha a todo mundo, Vinícius. O que fica de síntese é que a gente tem que cultivar a democracia, que a democracia não é uma conquista que está ganha, a gente precisa ganhar ela todo dia, né, Vinícius? Sim, é um exercício diário, a democracia. Não é só no momento que você vota, mas é um momento que você faz uma conversação com as pessoas ao seu redor. É isso. Também. Abrir o diálogo, ouvir, enfim, tem muitas camadas nessa história. Bom, começar pela Thaisa. Thaisa, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, obrigada. Foi uma alegria participar aqui, estreando, né? Verdade, no exatamente. Estreando e presencialmente, com um grande estilo. Thaisa Oliveira, que é repórter do jornal Folha de São Paulo aqui em Brasília. Gabriela Biló, fotojornalista da Folha de São Paulo também. Inclusive, nós temos uma entrevista com a Gabriela Biló, que nós fizemos no Salão Verde, né, Gabriela? Eu e a Mara, e está aqui no canal para você acompanhar também. Gabriela, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Uma honra participar. Para nós, muito grande. E o Vinícius Nunes, que eu disse que já vou colocar até a carteirinha do My News nele aqui, porque sempre ele vem e atende os nossos convites. Obrigado, Vinícius. Até a próxima. Eu que agradeço, Afonso. Bom, e nós vamos nos encontrando na programação do My News. Você com certeza vai deixar o like e fazer mais do que isso, compartilhar essa nossa conversa para mais e mais pessoas. Nos encontramos na programação do My News. Um abraço. Tchau, tchau.